O sol da manhã entrava pelas imensas janelas de vidro da mansão dos Cavalcanti, iluminando cada detalhe do mármore importado que revestia o chão da sala principal. Maria das Graças, conhecida por todos apenas como Gracinha, já estava de pé antes mesmo do despertar da cidade, deslizando a flanela macia sobre os móveis de carvalho com uma precisão quase religiosa. Seus movimentos eram silenciosos e coreografados, fruto de anos de serviço naquela casa onde o silêncio era a regra de ouro e a discrição era a maior das virtudes exigidas pela família proprietária. Enquanto limpava, os pensamentos de Gracinha voavam para longe daquela opulência fria, atravessando os quilômetros de asfalto que separavam o luxuoso bairro dos Jardins da pequena e precária casa na favela de Paraisópolis. Lá, seu pequeno Tiago lutava contra o cansaço crônico de um coração que batia com dificuldade, esperando por um milagre que parecia nunca chegar. Cada batida fraca do peito do filho ecoava na alma da mãe como um tambor de agonia, impulsionando-a a suportar as humilhações cotidianas e a indiferença cortante dos patrões que nunca a viam como humana. Ricardo Cavalcanti desceu as escadas com a elegância de quem nasceu dono do mundo, ajustando os punhos da camisa de seda italiana, enquanto seus olhos escuros escaneavam o ambiente em busca de qualquer imperfeição. Ele era um homem moldado pelo cinismo dos negócios e pela desconfiança herdada de uma linhagem de bilionários que viam o próximo apenas como um degrau ou um risco financeiro. Ao cruzar com Gracinha, seu olhar não continha empatia. Apenas uma observação clínica sobre a eficiência daquela mulher que parecia carregar todo o cansaço do Brasil em seus ombros frágeis. O café da manhã foi servido em silêncio absoluto, interrompido apenas pelo tilintar da prata contra a porcelana chinesa, um som que para Gracinha soava como um lembrete constante de sua própria invisibilidade social. Ricardo folheava relatórios financeiros no tablet, mas sua atenção estava secretamente voltada para os gestos nervosos da empregada, que desviava o olhar sempre que ele se aproximava. Ele notou como as mãos dela tremiam levemente ao segurar a bandeja, um detalhe que despertou nele uma desconfiança latente, alimentada por anos de traições em um mundo de luxo. Na cozinha, longe dos olhos de Ricardo, Gracinha olhava para os restos de pão artesanal e frutas frescas que haviam sobrado da mesa farta, sentindo um aperto doloroso no estômago que nada tinha a ver com fome. Com o coração acelerado, ela pegou um guardanapo de papel e embrulhou cuidadosamente 2 pequenos pães, escondendo-os dentro do bolso do seu avental branco imaculado com a agilidade de quem comete um crime. Para ela, aquelas sobras não eram lixo, mas o jantar que garantiria que Tiago tivesse algo sólido para comer antes de seus remédios. No entanto, o que Gracinha não sabia era que Ricardo a observava através do reflexo de uma das portas de vidro da sala de jantar, seus olhos estreitados em um julgamento silencioso e implacável. Para o jovem herdeiro, aquele pequeno ato de desespero era a confirmação de todas as suas teorias sobre a natureza humana, especialmente daqueles que possuíam pouco. Ele não via a necessidade de uma mãe desesperada. Via apenas uma transgressão ética, um pequeno roubo que, em sua mente distorcida pela riqueza, poderia ser o prelúdio de algo muito mais grave e perigoso. A tarde em São Paulo trouxe uma umidade pesada e um céu cinzento que parecia desabar sobre os arranha-céus, refletindo o estado de espírito de Gracinha enquanto ela terminava suas tarefas exaustivas. Ela lavou os banheiros com água sanitária que queimava suas narinas, pensando que cada gota de suor derramada era uma oração silenciosa, dirigida a Deus por uma chance de salvar seu filho. A fé era o único combustível que a mantinha de pé, uma crença inabalável de que a justiça divina chegaria, mesmo que a justiça dos homens parecesse ignorar sua existência. Ricardo saiu para uma reunião importante, mas a imagem da empregada escondendo o pão permaneceu gravada em sua memória como uma farpa incômoda que ele não conseguia remover com sua lógica fria. Ele se perguntava o que mais ela estaria escondendo atrás daquele semblante de santidade e resignação, decidindo que precisava descobrir a verdade antes que ela se tornasse uma ameaça real.
O bilionário estava acostumado a gerir crises corporativas com mão de ferro. E agora aplicaria a mesma vigilância, implacável, para desmascarar a mulher que cuidava da sua casa com tanta dedicação aparente. Quando o relógio marcou 6 horas da tarde, Gracinha trocou apressadamente seu uniforme por uma roupa simples e desgastada. O rosto marcado pelo cansaço de 10 horas de trabalho ininterrupto sob o sol inclemente. Ela se despediu da governanta com um aceno rápido e caminhou em direção ao ponto de ônibus, sentindo o peso dos pães escondidos como se fossem barras de ouro puro. Seus pés doíam. Mas o desejo de abraçar Tiago e ouvir sua risada fraca dava-lhe a energia necessária para enfrentar as 2 horas de transporte público superlotado que a aguardavam. Enquanto isso, Ricardo estacionou seu carro esportivo de luxo a uma distância segura, observando a silhueta de Gracinha desaparecer no meio da multidão que lutava por um lugar nos ônibus urbanos barulhentos. Ele sentiu um estranho desconforto ao ver a fragilidade daquela mulher sendo engolida pela imensidão cinzenta da metrópole. Mas sua curiosidade doentia e sua mania de controle falavam mais alto que qualquer escrúpulo, sem pensar nas consequências. Ele decidiu que naquela noite não iria para o clube social, mas seguiria os passos daquela mulher até as profundezas de sua realidade. O ônibus sacolejava pelas avenidas congestionadas, e Gracinha apertava sua bolsa contra o peito, fechando os olhos para imaginar um futuro onde não precisasse mais temer o amanhã ou a falta de oxigênio. Ela murmurava uma prece baixinho, pedindo a Nossa Senhora Aparecida que protegesse sua casa e que o médico do hospital público finalmente desse notícias sobre a fila do transplante. O ar dentro do veículo era quente e rarefeito, repleto de trabalhadores exaustos que, como ela, carregavam nos olhos a tristeza de quem vive apenas para sobreviver um dia após o outro. Ricardo mantinha o motor potente em marcha lenta, seguindo o rastro do ônibus com a precisão de um caçador que não quer assustar sua presa, estranhando os bairros que começavam a ficar mais escuros. As luzes brilhantes dos jardins ficaram para trás, substituídas por postes de luz piscantes e calçadas quebradas, onde o lixo se acumulava em esquinas esquecidas pelo poder público da cidade. Ele nunca havia estado naquela parte da cidade sem a proteção de vidros blindados e seguranças armados, sentindo um calafrio de adrenalina e medo percorrer sua espinha dorsal pela primeira vez. Finalmente, Gracinha desceu em uma parada improvisada na entrada de Paraisópolis, onde o asfalto dava lugar à terra batida e as casas se amontoavam umas sobre as outras em um equilíbrio precário. Ela caminhou com passos rápidos e decididos, ignorando os olhares curiosos dos jovens que vigiavam as esquinas, mergulhando no labirinto de vielas estreitas que formavam o coração pulsante da comunidade. Cada degrau de cimento mal acabado que ela subia era uma prova de sua resistência física, um esforço que Ricardo observava de longe, escondido nas sombras de um muro pichado de cinza. O bilionário abandonou o conforto de seu carro em uma rua adjacente mais segura e continuou a perseguição a pé, sentindo o cheiro de esgoto aberto e fritura que impregnava o ar úmido daquela noite. Ele viu Gracinha parar em uma pequena venda para comprar uma caixa de leite com as poucas moedas que contava cuidadosamente na palma da mão. Um gesto de humildade profunda. A convicção de que ela era uma ladra oportunista começou a ser levemente abalada pela evidência de uma pobreza que ele nunca imaginou existir tão perto de sua própria residência luxuosa. Gracinha chegou à sua porta de madeira compensada, suspirando de alívio ao girar a chave enferrujada e entrar no pequeno cômodo que servia de sala, cozinha e quarto para toda a sua pequena família. Lá dentro, a luz fraca de uma lâmpada pendurada por fios expostos revelava a figura frágil de Tiago, deitado em uma cama estreita, cercado por desenhos coloridos que ele mesmo fazia. Ao ver a mãe, o menino abriu um sorriso que iluminou todo o ambiente. Um momento de pureza absoluta que Ricardo presenciou através de uma pequena fresta na janela de madeira. O coração de Ricardo deu um salto involuntário ao ver a ternura com que a empregada abraçava o filho, entregando-lhe os pães que ele havia rotulado como prova de um crime imperdoável horas antes.
Ele ouviu a voz suave de Gracinha, contando histórias de um reino onde não havia dor nem cansaço, tentando distrair o menino do som ruidoso de sua própria respiração difícil. Naquele instante, a barreira de preconceito que o bilionário construíra ao redor de sua alma começou a rachar sob o peso de uma realidade humana que ele sempre escolhera ignorar deliberadamente. Contudo, a paz daquele reencontro foi subitamente interrompida por batidas violentas na porta, fazendo com que Gracinha se sobressaltasse e protegesse o filho instintivamente com seu próprio corpo cansado e trêmulo de pavor. Ricardo, do lado de fora, sentiu o perigo iminente e se encolheu ainda mais nas sombras. Vendo a porta ser aberta com um chute por um homem de aparência agressiva e olhar maldoso. Era Zeika, o cobrador de dívidas do morro, cujas intenções violentas prometiam transformar aquela noite de descobertas em um pesadelo de consequências imprevisíveis para todos os envolvidos. Gracinha implorou por mais tempo, sua voz embargada pelo choro, enquanto tentava explicar que todo o seu salário já havia sido gasto com os medicamentos essenciais que mantinham Tiago vivo por mais um dia. Zeika, no entanto, não possuía misericórdia em seu vocabulário e avançou para o interior da pequena habitação, derrubando a caixa de leite e pisoteando os pães que haviam sido a única conquista. Ricardo assistia a tudo com os punhos cerrados, uma fúria desconhecida borbulhando em seu peito, ao ver a mulher que cuidava de sua vida ser humilhada de forma brutal. O bilionário percebeu que sua vida de luxo era uma ofensa diante da luta épica que Gracinha travava a cada segundo para proteger o fruto de seu ventre da crueldade do mundo exterior. Ele queria intervir, mas o medo do desconhecido e a consciência de sua própria vulnerabilidade naquele ambiente hostil o mantinham paralisado por alguns segundos que pareceram uma eternidade dolorosa e profunda. A noite estava apenas começando, e as sombras de Paraisópolis guardavam segredos que mudariam para sempre a percepção de Ricardo sobre o que significa ser verdadeiramente rico ou pobre em seu país. Zeca lançou uma última ameaça, prometendo voltar no dia seguinte para cobrar o que era devido, deixando Gracinha prostrada no chão de cimento, chorando silenciosamente para não assustar o pequeno e doente Tiago. Ricardo sentiu uma lágrima solitária escorrer por seu rosto, algo que ele não experimentava desde a infância, enquanto a percepção da injustiça social o atingia como um soco direto em seu estômago. Ele percebeu que a verdadeira vilania não estava nos pequenos furtos de comida, mas na indiferença de quem tem tudo e nada faz pelos necessitados e humildes. O silêncio voltou a reinar na viela após a partida do agressor, mas era um silêncio carregado de tensão e de uma tristeza que parecia emanar das próprias paredes de tijolo aparente. Gracinha levantou-se com dificuldade, limpando o rosto com as mãos calejadas e voltando a sorrir para o filho. Uma máscara de coragem que Ricardo nunca vira em nenhuma mulher de sua classe social. Ele decidiu que não poderia simplesmente ir embora e esquecer o que vira, pois sua alma já estava irremediavelmente ligada ao destino daquela mãe corajosa e de seu filho doente. O dia amanheceu cinzento sobre a cidade de São Paulo, refletindo o cansaço profundo que pesava nos ombros de Gracinha enquanto ela cruzava o portão de ferro da mansão. Seus olhos estavam levemente inchados pelo choro da noite anterior, mas ela mantinha a cabeça erguida com a dignidade de quem não teme a verdade. Apesar da pobreza extrema, o silêncio da casa parecia mais denso do que o habitual, como se as paredes de mármore estivessem guardando um segredo sombrio que logo seria revelado para abalar as estruturas daquela família rica e poderosa. Dona Beatriz, a matriarca da família Cavalcante, desceu as escadas com um semblante carregado de fúria e impaciência, segurando um estojo de veludo vazio que reluzia sob as luzes. Ela gritou pelo nome de Gracinha, acusando-a imediatamente de ter roubado um anel de esmeraldas que pertencia às gerações passadas da linhagem aristocrática daquela casa luxuosa e fria. A empregada parou o que estava fazendo, sentindo o sangue congelar em suas veias diante da injustiça gratuita que vinha de uma mulher que nunca soube o que era realmente passar fome
ou qualquer necessidade. Com a voz trêmula, mas carregada de uma firmeza absoluta. Gracinha negou qualquer envolvimento com o desaparecimento da joia preciosa, olhando diretamente nos olhos frios de sua patroa implacável. Ela sabia que sua palavra valia muito pouco naquele palácio de vidro, onde os pobres eram sempre os primeiros suspeitos de qualquer deslize ou perda material insignificante para os ricos. A humilhação queimava em seu peito como brasa viva, mas a imagem do pequeno Tiago doente lhe dava forças para não desmoronar diante da tirania daquelas pessoas que possuíam tudo, menos a compaixão. Ricardo apareceu no topo da escada, observando a cena com um distanciamento calculado que escondia o turbilhão de emoções que sentira ao segui-la até a favela na noite passada. Ele viu o desespero genuíno no rosto de Gracinha e a arrogância cega de sua mãe, sentindo um conflito interno entre a lógica fria e a humanidade que despertava. Em vez de defender a empregada, ele decidiu prolongar aquele jogo psicológico cruel, querendo ver até onde a resiliência daquela mulher chegaria antes de se quebrar sob o peso das acusações totalmente injustas e muito cruéis. Ele interrompeu os gritos de Dona Beatriz com um gesto autoritário, sugerindo que a polícia não fosse chamada ainda para evitar escândalos desnecessários na imprensa social da alta sociedade paulistana. Ricardo propôs que Gracinha continuasse suas tarefas sob sua supervisão direta, alegando que queria dar a ela a chance de devolver o anel voluntariamente antes de tomar medidas drásticas. No fundo, ele desejava observar cada movimento dela, tentando reconciliar a imagem da mãe heróica que vira na comunidade com a acusação de ladra que agora pairava pesadamente no ar da mansão. Gracinha voltou ao trabalho com o coração pesado, sentindo o olhar de Ricardo queimando em suas costas como se ele fosse um juiz implacável, pronto para condená-la a qualquer momento. Cada prato que ela lavava e cada móvel que polia pareciam carregar o peso de uma corrente invisível que aprendia aquela vida de servidão e desconfiança constante. Ela rezava baixinho para que o verdadeiro culpado aparecesse, pedindo a Deus que não permitisse que aquela calúnia destruísse a única fonte de sustento que mantinha seu filho respirando com dificuldade no hospital público. Enquanto limpava o escritório de Ricardo, as imagens da violência de Zeca na noite anterior voltavam à sua mente, misturando-se com o brilho ofensivo dos objetos de arte daquela sala. Ela se perguntava se a vida era apenas uma sucessão de dores para quem nasceu sem privilégios, onde a justiça era um conceito abstrato que só existia nos livros caros da estante. O contraste entre a miséria de sua casa e a opulência daquele escritório era tão vasto que lhe causava uma tontura física, uma náusea profunda provocada pela imensa desigualdade social brasileira. Ricardo fingia ler documentos importantes, mas seus olhos estavam fixos na figura frágil de Gracinha, que se movia com uma graça triste e resignada pelo ambiente luxuoso e silencioso. Ele notou como ela evitava tocar em qualquer objeto de valor, como se tivesse medo de ser contaminada pela ganância que ele via em todas as outras pessoas. A desconfiança dele começava a se transformar em uma curiosidade dolorosa, um desejo de entender o que mantinha aquela mulher de pé, apesar de todas as provações terríveis que a vida lhe impunha diariamente e sem descanso. Mais tarde, Dona Beatriz confrontou o filho na biblioteca, exigindo a demissão imediata da miserável que ela acreditava ter conspurcado a honra da família com um roubo tão audacioso e baixo. Ricardo manteve a calma, defendendo sua estratégia de vigilância com argumentos racionais que escondiam sua crescente obsessão pela verdade por trás dos olhos melancólicos da empregada de sua casa. A tensão entre mãe e filho crescia como uma tempestade de verão, revelando as rachaduras profundas em uma relação baseada apenas em aparências e na manutenção constante de um status social vazio de significado. No final da tarde, Gracinha recebeu uma mensagem de sua vizinha dizendo que Tiago estava com febre alta e chamando por ela com uma voz cada vez mais fraca e debilitada. O pânico tomou conta de seus sentidos, e ela deixou cair um espanador no chão, correndo para o corredor para tentar falar com Ricardo e implorar por uma saída antecipada.
Ela sabia que cada minuto contava na luta pela vida de seu pequeno anjo. E o medo de perdê-lo era muito maior do que o medo irracional de ser presa por um crime cometido. Ricardo viu o estado de agitação de Gracinha e sentiu uma pontada de ansiedade que não soube explicar, aproximando-se dela com uma expressão que oscilava entre a severidade e a preocupação. Ele perguntou o que estava acontecendo, mas a empregada mal conseguia articular as palavras. Apenas apontava para o telefone e chorava de uma forma que partia o coração de qualquer um. Naquele momento, ele percebeu que as sobras de pão não eram nada comparadas ao abismo de sofrimento que aquela mulher carregava sozinha, sem o apoio de absolutamente ninguém naquele mundo egoísta. Ainda assim, a voz de sua mãe ecoava em sua mente, lembrando-o de que pessoas pobres usavam a tragédia pessoal como escudo para cometer pequenos e grandes delitos contra os patrões. Ricardo sentia-se dividido entre o impulso de ajudar e o medo de ser feito de tolo por uma narrativa de sofrimento que poderia ser apenas uma atuação brilhante. Ele decidiu que a seguiria novamente, mas desta vez não se esconderia tanto, querendo confrontar a realidade face a face para decidir de uma vez por todas se aquela mulher era uma santa ou apenas pecadora. Gracinha saiu da mansão quase correndo, sem se importar com a chuva torrencial que começava a cair sobre as ruas elegantes do bairro dos Jardins, lavando as calçadas impecáveis. Ela não tinha guarda-chuva, mas sua pressa era movida pelo amor maternal, uma força que nenhum temporal poderia deter ou diminuir em sua intensidade absoluta e divina. Ricardo entrou em seu carro, o motor rugindo como uma fera enjaulada, e começou a seguir o rastro daquela mulher que parecia carregar o peso do mundo em seu coração ferido pela injustiça e pela dor constante. A visibilidade era quase nula, mas ele mantinha os faróis baixos para não ser notado, vendo a silhueta dela ser castigada pelo vento frio que soprava entre os edifícios de luxo. Ele se perguntava como alguém poderia sobreviver a tanta pressão emocional e física sem perder a sanidade ou a vontade de lutar por um futuro melhor e mais justo. O trajeto parecia muito mais longo sob a chuva, e a transição da riqueza para a pobreza era ainda mais gritante quando as luzes da cidade se refletiam nas poças de água suja acumulada. Ao chegarem à entrada da comunidade, a lama dificultava a passagem, mas Gracinha não parava, subindo as escadarias improvisadas com uma agilidade nascida do desespero mais profundo e sincero de uma mãe. Ricardo estacionou em um local perigoso, sentindo que estava cruzando uma fronteira sem volta em sua própria vida confortável e protegida pelas muralhas do dinheiro e do poder. Ele desceu do carro, sentindo a chuva molhar seu terno caro, mas sua mente estava focada apenas na luz fraca que emanava da pequena janela da humilde e precária casa de Gracinha. Ele ouviu vozes alteradas vindo de dentro da moradia simples, o som de tosse seca e o choro contido de uma mulher que tentava consolar um filho que perdia as forças. Gracinha entrou e abraçou o menino, sussurrando palavras de conforto enquanto checava sua temperatura com as mãos trêmulas e geladas pelo contato com a chuva fria da noite. Ricardo, parado na fresta da porta, sentiu uma vergonha avassaladora por ter acreditado na acusação de roubo de sua mãe. Vendo a pureza daquele amor que superava qualquer riqueza material ou luxo existente. Enquanto observava, ele lembrou-se de ter visto o primo de sua mãe, um homem viciado em jogos de azar, saindo do quarto de Dona Beatriz discretamente naquela mesma manhã, nublada e fria. A peça do quebra-cabeça finalmente se encaixou em sua mente, revelando que a verdadeira ladra não era a empregada necessitada, mas alguém de seu próprio sangue e classe social privilegiada. O anel de esmeraldas fora sacrificado em nome de uma dívida de jogo, enquanto a honra de Gracinha era jogada na lama por uma acusação totalmente falsa e baseada apenas no preconceito. Subitamente, a figura sombria de Zeca reapareceu na viela, acompanhado de dois capangas que sorriam de forma ameaçadora, enquanto se aproximavam da porta de Gracinha com intenções claramente violentas e perversas. Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha, percebendo que o perigo ali
era real e imediato, e que o dinheiro em sua conta bancária não serviria de nada se ele não agisse rápido. Ele viu Gracinha se colocar na frente do filho, os olhos cheios de um terror que nenhuma pessoa deveria sentir dentro de seu próprio lar. Por mais humilde que fosse, Zeca exigiu o pagamento imediato, ameaçando levar os aparelhos médicos simples que ajudavam Tiago a respirar durante as crises mais agudas e perigosas de sua doença cardíaca, crônica e muito grave. Gracinha implorou de joelhos, as lágrimas se misturando à água da chuva que entrava pelo telhado furado. Mas o criminoso não demonstrava nenhuma sombra de piedade em seu coração de pedra. Ricardo percebeu que a ordem que ele tanto prezava em seu mundo corporativo não existia ali, onde a lei do mais forte prevalecia sobre qualquer senso elementar de humanidade e justiça. Ricardo deu um passo à frente, sua sombra se projetando contra a parede descascada da viela, fazendo com que os capangas de Zeca parassem e olhassem para aquele homem estranho em roupas finas. O contraste era absoluto, um príncipe do asfalto, mergulhado no lamaçal da miséria alheia, carregando em seus olhos a faísca de uma transformação que mudaria o curso daquelas vidas para sempre. Ele sabia que intervir ali era um risco de morte, mas o que vira naquela noite havia quebrado para sempre as correntes de sua própria indiferença egoísta. Arrogante e muito fria, Zeca soltou uma gargalhada rouca e desdenhosa ao ver o homem de terno caro parado diante dele, subestimando a coragem que pulsava agora no peito do herdeiro dos Cavalcanti. Ele avançou um passo, desafiando a autoridade de Ricardo com a insolência de quem governa aquele território através do medo e da violência desenfreada contra os indefesos e oprimidos. No entanto, havia algo no olhar de Ricardo que não pertencia ao mundo dos negócios. Uma determinação feroz que nasceu da descoberta de uma verdade que ele nunca mais poderia ignorar, esconder ou esquecer. Com uma voz calma que cortava o barulho da chuva como uma navalha afiada, Ricardo declarou que a dívida de Gracinha estava encerrada e que ele não permitiria mais ameaças. Ele tirou do bolso seu relógio de ouro maciço, uma joia que valia mais do que todas as casas daquela viela juntas, e estendeu-o na direção do criminoso surpreso. Era um gesto de sacrifício simbólico, uma entrega de sua antiga identidade para salvar a única pessoa que havia despertado nele um sentimento de verdadeira compaixão e justiça social naquela metrópole tão cruel. O criminoso pegou o relógio com ganância, examinando o brilho do ouro sob a luz fraca da lâmpada, e fez um sinal para que seus capangas recuassem imediatamente do local. Ele sabia que aquele objeto era um passaporte para uma vida mais fácil, mas também percebeu que o homem à sua frente não era um alvo comum ou fácil de intimidar. Zeca desapareceu na escuridão da chuva, deixando para trás um rastro de tensão e a promessa silenciosa de que as contas entre o morro e o asfalto estavam longe de serem totalmente resolvidas ou perdoadas. Lá dentro, Gracinha permanecia paralisada, segurando Tiago com tanta força que seus dedos estavam brancos, enquanto seus olhos buscavam uma explicação lógica para a presença milagrosa de Ricardo em sua casa. O bilionário entrou no recinto pequeno, sentindo o cheiro de mofo e remédios, e pela primeira vez na vida não sentiu nojo, mas uma profunda e cortante tristeza. Ele se aproximou da cama do menino e viu o brilho da vida lutando contra a sombra da morte, sentindo que seu verdadeiro propósito estava ali, naquela humildade que ele sempre desprezara e ignorara. A chuva continuava a cair, lavando as mentiras da mansão e revelando as verdades cruas da favela, enquanto o destino de Ricardo e Gracinha se entrelaçava em um nó impossível de desatar. O bilionário olhou para a empregada, que agora o encarava com surpresa e pavor, sem entender como seu patrão havia chegado àquele lugar esquecido por Deus e pelos homens. O confronto final entre a luz e as trevas estava prestes a começar, e o silêncio que se seguiu foi o prenúncio de uma revolução emocional sem precedentes naquelas almas tão profundamente feridas e sós. O retorno para a mansão naquela madrugada foi um borrão de luzes e sombras para Gracinha, que sentia o peso da gratidão
misturado ao medo absoluto do futuro incerto. Ela mal conseguia processar a imagem de Ricardo Cavalcanti, o homem que sempre a ignorou, enfrentando o crime organizado para proteger sua pequena família desamparada. Cada passo que dava pelos corredores silenciosos da Casa Grande parecia uma afronta à realidade brutal que deixara para trás nas vielas úmidas. A opulência dos quadros e tapetes agora lhe causava uma vertigem dolorosa, uma sensação de não pertencer a lugar nenhum. Enquanto preparava o café da manhã com as mãos ainda trêmulas, Gracinha evitava o olhar de Dona Beatriz, cujas palavras venenosas ainda ecoavam como chicotadas em sua alma cansada. O anel desaparecido, o primo viciado, a injustiça escancarada. Tudo girava em sua mente como um carrossel de horrores que ela não podia interromper por falta de coragem. Ela olhava para o filtro de café e via o rosto pálido de Tiago, lembrando-se da respiração sibilante que cortava o silêncio da noite. A fé era seu único arrimo, mas até as orações pareciam se perder no teto alto da cozinha. Ricardo desceu para o desjejum não como o herdeiro implacável de costume, mas como alguém que despertara de um longo e profundo sono de indiferença social e humana. Seus olhos buscavam Gracinha constantemente, tentando decifrar como aquela mulher conseguia manter a dignidade após ser humilhada pela sua própria mãe e ameaçada por bandidos cruéis. Ele sentia o relógio de ouro faltando em seu pulso, um lembrete físico da escolha que fizera no lodo de Paraisópolis. Mas não sentia arrependimento. Pelo contrário, uma estranha necessidade de justiça começava a queimar dentro de seu peito solitário. O telefone na parede da cozinha tocou de forma estridente, rompendo o silêncio tenso que pairava entre os funcionários e os patrões naquela manhã de pesadelos reais. Gracinha atendeu com o coração na boca, ouvindo a voz desesperada da vizinha que cuidava de Tiago enquanto ela trabalhava para garantir o pão. As notícias eram devastadoras. O menino estava ficando roxo, sua pulsação era quase imperceptível, e a ambulância do serviço público demoraria horas para chegar ao topo do morro. O mundo de Gracinha desabou ali mesmo, entre os bules de prata e a porcelana fina. Ela caiu de joelhos sobre o piso frio de mármore, as lágrimas jorrando sem controle como uma represa que se rompe após anos de pressão insuportável. Seus soluços eram baixos, mas carregados de uma agonia tão pura que até o ar da cozinha parecia ter ficado subitamente mais pesado. Ela clamava por Deus, pedia a intervenção de todos os santos, enquanto suas mãos buscavam freneticamente o avental, como se pudesse arrancar dali a solução para a vida de seu filho. A solidão da pobreza nunca fora tão cortante quanto naquele momento de desespero absoluto e total. Ricardo entrou na cozinha e estacou diante daquela cena de dor crua, sentindo um impacto que nenhuma transação financeira bilionária jamais lhe causara em toda a sua vida. Ele ignorou o protocolo de distanciamento entre patrão e empregada, aproximando-se da mulher prostrada com uma hesitação que denunciava sua falta de jeito com as emoções reais. Ao ouvir o nome de Tiago ser sussurrado entre orações desesperadas, ele compreendeu que a contagem regressiva para uma vida inocente havia começado de forma impiedosa. A indiferença aristocrática que ele cultivara por décadas estava morrendo ali, naquele chão gelado. Dona Beatriz apareceu na porta, observando a cena com um desprezo que beirava a sociopatia, reclamando do barulho e da falta de profissionalismo daquela gente dramática e oportunista. Suas palavras eram como sal em ferida aberta. Mas Ricardo não permitiu que ela continuasse seu monólogo de arrogância e futilidade cega. Ele se levantou e encarou a mãe com uma firmeza que a fez recuar, ordenando que ela se calasse em respeito ao sofrimento alheio. O clima na mansão mudou drasticamente, revelando que o herdeiro não aceitaria mais as regras de desumanidade que regiam aquela residência. Gracinha tentava se levantar, mas suas pernas não obedeciam, enquanto a imagem de Tiago, sem ar, nublava sua visão e lhe roubava a pouca sanidade que ainda lhe restava. Ela implorava para sair, para correr de volta para a favela, mesmo sabendo que não tinha dinheiro para o hospital ou para o oxigênio necessário. Cada segundo perdido, naqueles corredores luxuosos,
parecia um prego no caixão de sua esperança. Uma tortura psicológica que apenas uma mãe em desespero consegue compreender. Ela sentia que o destino estava brincando com sua dor de forma sádica e cruel. Ricardo, movido por um impulso que nem ele mesmo conseguia explicar racionalmente, pegou as chaves de seu carro mais rápido e anunciou que ele mesmo a levaria. A governanta e os outros empregados observavam atônitos aquela quebra de paradigma, enquanto o bilionário ajudava Gracinha a se manter de pé com uma delicadeza inesperada. Ele não se importava com as manchas de lágrimas em seu terno caro ou com o que os vizinhos influentes pensariam ao vê-lo saindo às pressas com uma empregada doméstica em prantos. A urgência da vida falava mais alto. O trajeto até Paraisópolis foi feito sob uma chuva fina que parecia lamentar a fragilidade humana, enquanto Ricardo dirigia com uma perícia agressiva, ignorando sinais e limites de velocidade. No banco do passageiro, Gracinha apertava um terço de madeira contra o peito, as contas sendo esmagadas por seus dedos suados em uma súplica silenciosa e eterna. Ela fechava os olhos e via o sorriso de Tiago, tentando manter aquela imagem viva para afastar o medo da morte que rondava a pequena casa de alvenaria. O motor do carro rugia contra a indiferença da cidade. Ao chegarem na entrada da comunidade, a lama e o caos cotidiano pareciam ainda mais hostis do que na noite anterior. Mas Ricardo não hesitou em avançar. Ele estacionou o veículo de luxo de qualquer maneira e seguiu Gracinha pelas vielas, sentindo o peso da responsabilidade de uma vida que ele nem conhecia pessoalmente. O contraste entre sua pele bem cuidada e o ambiente insalubre era gritante. Mas ele não sentia mais o distanciamento de antes. Ele estava mergulhado na realidade brasileira mais profunda, onde a sobrevivência é um milagre diário e constante. Dentro da casa, o cenário era desolador. Tiago estava deitado, pálido como a lua, enquanto a vizinha tentava inutilmente aquecer suas mãos, que estavam ficando geladas e sem vida. O som da respiração do menino era como um galho seco se quebrando sob o peso da neve. Um ruído que perfurou a alma de Ricardo instantaneamente. Gracinha atirou-se sobre o filho, chamando seu nome com uma doçura desesperada, que faria as pedras chorarem de compaixão. A fé e a medicina pareciam ter chegado a um impasse mortal naquela pequena sala escura. Ricardo percebeu que o hospital público mais próximo não teria os recursos necessários para salvar o menino a tempo, dada a gravidade visível do quadro clínico respiratório e cardíaco. Sem consultar ninguém, ele pegou o telefone e ligou para o diretor do hospital mais caro e renomado de São Paulo, exigindo uma equipe de emergência completa. Sua voz era de comando, a voz de quem está acostumado a mover montanhas com o poder do dinheiro, mas agora voltada para salvar um filho da pobreza. Gracinha olhava para ele sem entender tamanha generosidade repentina. A vizinha, uma mulher de fé calejada pelo sofrimento, começou a cantar um hino de louvor em voz baixa, criando uma atmosfera de solenidade religiosa naquele ambiente tão marcado pela precariedade. Ricardo sentiu um arrepio percorrer seu corpo, percebendo que havia uma força ali que o dinheiro não podia comprar, nem o poder podia controlar totalmente. Era a força da resiliência, do amor que se sacrifica e da solidariedade entre aqueles que nada têm além uns dos outros. Ele sentiu-se pequeno diante daquela grandeza espiritual que emanava das paredes descascadas e úmidas. Enquanto esperavam, Gracinha segurava a mão de Ricardo, um gesto de puro instinto que ele não repeliu, aceitando aquela conexão humana como um bálsamo para sua própria alma árida. Naquele momento, não havia patrão ou empregada, bilionário ou miserável. Apenas dois seres humanos unidos pelo fio tênue que separa a vida da morte em uma tarde cinzenta. Ele prometeu a si mesmo que, custasse o que custasse, o coração de Tiago continuaria a bater, nem que ele tivesse que gastar cada centavo de sua herança para garantir esse pequeno e sagrado milagre. As sirenes da ambulância particular começaram a ecoar nas encostas do morro, um som que, para Gracinha, parecia o toque das trombetas celestiais anunciando a chegada de uma nova chance. Os paramédicos entraram na casa com equipamentos modernos,
contrastando violentamente com a simplicidade do local. E começaram a trabalhar com uma eficiência cirúrgica e rápida. O olhar de Tiago, por um breve momento, encontrou o de Ricardo, e o bilionário sentiu uma eletricidade estranha, como se o menino soubesse que aquele estranho era seu anjo da guarda inesperado e improvável. Dona Beatriz, na segurança de sua mansão, ligava desesperadamente para o filho. Preocupada apenas com o escândalo de ter o carro da família visto em uma área de alta periculosidade e crime. Ricardo atendeu com uma frieza cortante. Disse que ela não precisava se preocupar, pois ele nunca mais seria o homem que ela criou para ser um monstro de egoísmo. Ele desligou o aparelho e voltou sua atenção para a maca que levava Tiago, sentindo que estava deixando para trás não apenas uma favela, mas toda a sua vida vazia de sentido real. A ambulância partiu em alta velocidade, seguida de perto por Ricardo, que mantinha Gracinha ao seu lado no banco de couro que cheirava a luxo e a novas possibilidades. Ela não parava de chorar, mas agora eram lágrimas de uma esperança renascida das cinzas da decepção, um sentimento que ela achava que nunca mais voltaria a experimentar. O caminho de volta para o centro da cidade parecia diferente sob a luz crepuscular, como se as cores estivessem mais vivas e as injustiças sociais pudessem, finalmente, ser enfrentadas com a coragem da verdade e do amor. Ao chegarem ao hospital privado, o tratamento dispensado à Gracinha foi o de uma rainha, simplesmente porque ela estava acompanhada pelo homem que financiava metade das alas daquela instituição de saúde. Ela sentiu o contraste de ser tratada com respeito pela primeira vez em um ambiente de elite, percebendo como o mundo é cruel com quem não possui sobrenome ou conta bancária. Ricardo não a deixou sozinha nem por um segundo, assinando todos os termos de responsabilidade e garantindo que o melhor cardiologista do país fosse chamado imediatamente para o caso de Tiago. Enquanto o menino era levado para a unidade de terapia intensiva, Gracinha desabou em um sofá de veludo na sala de espera, sentindo o esgotamento físico e mental de uma vida inteira de lutas. Ricardo sentou-se ao seu lado e, sem dizer uma palavra, ofereceu seu ombro para que ela pudesse descansar, aquela cabeça cansada de tantas preocupações e medos constantes. Eles ficaram ali, em silêncio, enquanto o relógio da parede marcava o compasso de uma noite que prometia ser longa, mas que já havia mudado permanentemente o curso de suas existências ligadas pelo destino. Naquela sala séptica e luxuosa, a semente de algo muito maior do que a gratidão começou a germinar no coração de Gracinha. Uma admiração por aquele homem que parecia ter descoberto sua alma. Ricardo, por sua vez, sentia que sua vida finalmente tinha um peso real, uma gravidade que as festas da alta sociedade nunca conseguiram proporcionar aos seus dias vazios e repetitivos. A noite de São Paulo brilhava lá fora, mas a verdadeira luz estava dentro daquela sala de espera, onde a esperança de uma mãe e a redenção de um homem se abraçavam em silêncio absoluto. A cada boletim médico que chegava, a tensão aumentava, mas a fé de Gracinha permanecia inabalável, sustentada pela presença constante de Ricardo, que agia como um escudo contra o desespero e a dor. Eles compartilharam café em copos de plástico, riram nervosamente de pequenas coisas e falaram sobre o futuro de Tiago, como se já fosse uma certeza absoluta e garantida pela vontade divina e humana. A transformação estava completa. O bilionário cínico dera lugar a um homem capaz de sentir a dor do próximo como se fosse sua própria ferida aberta e latejante. O dia começou a raiar no horizonte da metrópole, trazendo consigo a notícia de que o estado de Tiago havia sido estabilizado. Embora o transplante ainda fosse a única solução definitiva a longo prazo, Gracinha chorou de alívio, abraçando Ricardo com uma força que vinha de suas raízes ancestrais de mulher guerreira e sobrevivente das adversidades da vida brasileira. Eles sabiam que a batalha estava longe de terminar, mas o primeiro grande obstáculo fora vencido com a ajuda da providência divina e da súbita e maravilhosa mudança de coração daquele que antes era apenas seu patrão. No entanto, nos bastidores da família Cavalcanti, Dona Beatriz
já planejava sua vingança. Incapaz de aceitar que seu filho estivesse se envolvendo tão profundamente com uma mulher de classe social inferior e pobre. Ela não suportava a ideia de que os segredos do passado, guardados a 7 chaves em seu cofre de mentiras, pudessem vir à tona através daquela conexão inesperada e perigosa para seu status. A guerra entre o amor e o preconceito estava apenas entrando em uma fase nova e muito mais violenta, onde as armas seriam as traições e as revelações mais chocantes possíveis. Gracinha olhou para Ricardo e viu nele não o patrão rico, mas o homem que Deus enviou para salvar seu bem mais precioso, sentindo que seu destino estava agora irremediavelmente traçado. Ela sabia que os dias de invisibilidade haviam acabado e que, a partir de agora, ela teria que lutar não apenas pela vida de seu filho, mas também pelo lugar que começava a ocupar naquele novo e estranho mundo. A jornada seria longa, mas com a fé no coração e a mão de Ricardo na sua, ela sentia que poderia enfrentar qualquer tempestade que o futuro lhe reservasse. As luzes frias e estéreis do corredor do hospital particular pareciam zombar da agonia silenciosa que Gracinha carregava em seu peito cansado naquela madrugada interminável. Sentada na poltrona de couro, ela observava o movimento incessante de enfermeiros e médicos que passavam como vultos em uma realidade paralela de luxo e eficiência extrema. O cheiro de desinfetante misturava-se ao perfume caro de Ricardo, que permanecia ao seu lado como um sentinela improvável naquela jornada de incertezas. Cada batida do relógio de parede ecoava como um martelo, lembrando-a de que a vida de Tiago pendia por um fio. Ricardo mantinha o olhar fixo em um ponto qualquer da parede, sentindo uma inquietude que não conseguia aplacar com suas usuais estratégias de controle emocional e financeiro. Ele pensava na injustiça das acusações de sua mãe e na coragem desmedida daquela mulher que, mesmo diante do abismo social, não perdia a fé em Deus. A imagem do pequeno Tiago, lutando pela respiração em um ambiente tão luxuoso, fazia-o questionar cada valor que herdara de sua linhagem aristocrática. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava nos cofres, mas na capacidade de amar e se sacrificar pelo próximo. De repente, o celular de Ricardo vibrou insistentemente, exibindo o nome de sua mãe na tela iluminada, trazendo de volta a sombra da mansão e seus segredos obscuros. Ele hesitou por um longo momento, sentindo uma náusea profunda ao imaginar a voz autoritária de Dona Beatriz, exigindo explicações sobre sua ausência prolongada e injustificável. Sabia que a matriarca jamais entenderia sua ligação com uma simples empregada, vendo o mundo apenas através da lente distorcida do preconceito e do status. Com um suspiro pesado e cheio de angústia, ele decidiu finalmente ignorar a chamada. Gracinha notou a tensão estampada no rosto do patrão e sentiu um aperto de culpa por estar ocupando o tempo e a vida de um homem tão poderoso. Ela tentou balbuciar um agradecimento tímido, sugerindo que ele voltasse para casa para descansar. Mas ele apenas apertou sua mão com uma determinação que a calou. Naquele toque firme, havia uma promessa silenciosa de proteção que ela nunca experimentara antes. Uma sensação de segurança que parecia um milagre enviado do céu. O silêncio que se seguiu entre eles foi preenchido por uma nova e estranha compreensão mútua. Enquanto o hospital mergulhava em um silêncio relativo, Ricardo decidiu que precisava resolver a questão do anel de esmeraldas para limpar o nome de Gracinha definitivamente. Ele se levantou e avisou que precisaria se ausentar por algumas horas para tratar de um assunto urgente na mansão dos Cavalcanti, prometendo retornar logo. Gracinha apenas assentiu com lágrimas nos olhos, sentindo um vazio imediato assim que a figura imponente do bilionário desapareceu pelas portas automáticas. Ela voltou a rezar, segurando seu terço de madeira desgastada com toda a força que ainda lhe restava na alma. Ao chegar na mansão, Ricardo entrou silenciosamente, dirigindo-se ao quarto da mãe, onde ouviu vozes alteradas vindo de trás da porta entreaberta de madeira maciça, entalhada. Era Dona Beatriz conversando com Otávio, o primo viciado, sobre o destino da joia que fora roubada e vendida
para pagar uma dívida de jogo clandestino, o bilionário sentiu o sangue ferver em suas veias ao ouvir a própria mãe sugerindo que mantivessem a culpa sobre a empregada para evitar o escândalo. A podridão moral de sua própria família era agora uma verdade nua, crua e muito dolorosa. Semesitar. Ricardo escancarou a porta, confrontando os dois com uma fúria que fez Dona Beatriz empalidecer instantaneamente diante do olhar inquisidor de seu filho único e herdeiro. Ele exigiu que Otávio confessasse tudo por escrito, ameaçando chamar a polícia e retirar qualquer apoio financeiro, caso a verdade não fosse revelada naquela exata hora. O primo, acovardado pela autoridade de Ricardo, começou a gaguejar desculpas esfarrapadas enquanto a matriarca tentava, inutilmente, defender a honra manchada da família Cavalcanti. A máscara de perfeição daquela linhagem aristocrática estava sendo destruída pelo peso das próprias mentiras. Após obter a confissão e recuperar o que restava do orgulho ferido, Ricardo saiu da mansão sem olhar para trás, sentindo que os laços com aquele mundo estavam rompidos. Ele dirigia de volta ao hospital em alta velocidade, sentindo que cada quilômetro percorrido o afastava mais da falsidade e o aproximava da verdade representada por Gracinha. No entanto, pelo retrovisor, ele notou um carro escuro, seguindo-o de perto pelas avenidas desertas da capital paulista. Uma sensação de perigo iminente tomou conta de seus sentidos. Lembrando-o de que o inimigo poderia estar em qualquer esquina escura, o veículo desconhecido mantinha uma distância constante, mudando de faixa sempre que Ricardo tentava despistá-lo, por ruas laterais e bairros menos movimentados da cidade cinzenta. Ele percebeu que não era apenas uma coincidência urbana, mas uma perseguição deliberada que poderia ter raízes na dívida de Zeca ou nas intrigas de sua própria mãe. O medo por Gracinha e Tiago superava seu próprio temor, impulsionando-o a acelerar ainda mais o motor potente de seu carro esportivo. A noite de São Paulo escondia perigos que ele nunca ousara enfrentar em sua vida protegida e luxuosa. Ao chegar ao hospital, Ricardo estacionou apressadamente e entrou correndo, buscando a segurança do ambiente monitorado e cheio de câmeras de vigilância por todos os lados. Ele encontrou Gracinha ainda sentada no mesmo lugar, mas seu rosto estava transfigurado por uma alegria inesperada que brilhava através das lágrimas constantes. O médico plantonista havia acabado de informar que Tiago apresentara uma melhora surpreendente e que o transplante poderia ser realizado mais cedo do que o previsto. O milagre estava acontecendo, mas as sombras externas ainda ameaçavam apagar aquela luz recém-descoberta. Ricardo abraçou Gracinha espontaneamente, celebrando a notícia enquanto tentava esconder a preocupação com o homem que o seguira até ali. Observando tudo das sombras externas, ele entregou a ela o documento que provava sua inocência, pedindo perdão em nome de sua família pela dor causada de forma tão gratuita e cruel. Gracinha mal podia acreditar que sua honra fora restaurada pelas mãos do homem que ela considerava seu maior carrasco há poucas semanas. A vida estava dando voltas que apenas o destino, em sua infinita sabedoria, poderia explicar ou justificar plenamente. Apesar da euforia, o bilionário não conseguia relaxar, pois sabia que o carro escuro ainda estava estacionado do lado de fora, esperando o momento certo para atacar. Ele decidiu contratar uma equipe de segurança privada de elite para proteger o quarto de Tiago e a integridade física de Gracinha durante todo o tempo. Naquela noite, ele compreendeu que sua fortuna finalmente servia para algo nobre, ser um escudo para os indefesos contra a maldade humana. O amor que sentia por aquela causa estava se transformando em algo muito mais profundo e pessoal. Enquanto Gracinha dormia exausta na poltrona ao lado da cama do filho, Ricardo permanecia acordado, vigiando cada batida do monitor cardíaco que marcava o ritmo da vida. Ele pensava em como o destino cruzara seus caminhos de forma tão dramática, revelando a beleza de uma alma pura no meio da miséria absoluta de uma favela. Ele sabia que enfrentaria a fúria de sua mãe e as ameaças de criminosos, mas sentia-se pronto para o combate. A verdadeira coragem nasceu ali, entre tubos de oxigênio e a esperança de uma mãe guerreira e fiel.
Nas sombras do estacionamento do hospital, o ocupante do carro escuro falava ao telefone, recebendo instruções de uma voz feminina familiar que exigia que o serviço fosse terminado. A traição vinha de dentro de casa, movida pelo ódio de uma mulher que não aceitava perder o controle sobre o filho e a fortuna. O plano era afastar Gracinha definitivamente, custasse o que custasse, mesmo que isso significasse usar a violência para atingir seus objetivos escusos. O perigo estava mais próximo do que Ricardo imaginava em sua vigília silenciosa e protetora. Amanhã começou a pintar o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, trazendo uma falsa sensação de paz para os corredores do hospital particular. Gracinha acordou com o toque do sol em seu rosto, vendo Ricardo sentado ao seu lado, segurando sua mão com uma ternura que a fez estremecer de emoção. Eles compartilharam um café simples da lanchonete, conversando sobre os sonhos que Tiago ainda tinha para realizar quando estivesse totalmente curado. Naquele momento de cumplicidade, o mundo exterior parecia distante, mas a tempestade estava apenas se preparando para desabar. O médico-chefe entrou no quarto com uma expressão séria, informando que o doador compatível fora encontrado em outro estado e que os preparativos para a cirurgia deveriam começar imediatamente. O coração de Gracinha disparou de esperança, enquanto Ricardo sentia a responsabilidade de garantir que nada desse errado naquela logística complexa e vital para a criança. Ele mobilizou seu jato particular para buscar o órgão, ignorando os custos e os riscos envolvidos em uma operação tão delicada. Era uma corrida contra o tempo, onde cada segundo valia uma eternidade de vida. Enquanto a equipe médica se preparava, Gracinha sussurrava no ouvido de Tiago, contando sobre as praias da Bahia que eles visitariam um dia. Longe de toda a dor e sofrimento, o menino sorria fracamente, confiando na força de sua mãe e na bondade do homem, que agora ele chamava de tio em seus pensamentos infantis. A conexão entre os três estava selada por um pacto de sangue e esperança que nenhuma força humana poderia destruir facilmente. O destino estava tecendo uma teia de milagres no coração pulsante da grande metrópole brasileira. Entretanto, na recepção do hospital, um homem disfarçado de entregador tentava obter informações sobre o número do quarto onde Tiago estava internado, sob forte vigilância e proteção. A segurança contratada por Ricardo agiu rapidamente, impedindo o avanço do estranho. Mas o incidente serviu como um aviso de que o perigo estava à espreita. Ricardo percebeu que precisava tirar Gracinha e o filho daquele lugar assim que a cirurgia terminasse, buscando um refúgio seguro onde ninguém pudesse encontrar. A guerra pela vida de Tiago estava sendo travada em várias frentes ao mesmo tempo. Dona Beatriz, em seu escritório na mansão, olhava para uma antiga fotografia que escondia um segredo capaz de destruir o que restava de sua reputação na alta sociedade paulistana. Ela sabia que a ligação entre Gracinha e sua família era muito mais profunda do que um simples emprego doméstico, envolvendo uma dívida de sangue do passado. Se Ricardo descobrisse a verdade sobre o pai de Gracinha, o Império Cavalcante poderia ruir sob o peso de um processo judicial milionário e de um escândalo moral sem precedentes históricos. O pânico a consumia. A cirurgia de Tiago começou ao meio-dia, com Gracinha e Ricardo aguardando na sala de espera, unidos por uma oração que transcendia as diferenças de classe e de crenças religiosas. O tempo parecia ter parado enquanto as horas passavam lentamente, preenchidas por angústia e pela expectativa de um novo começo para todos os envolvidos naquele drama humano. Eles não sabiam que, do outro lado da cidade, o cerco estava se fechando contra eles de forma implacável e cruel. A luta entre o bem e o mal alcançava seu clímax emocional e espiritual. Cada vez que as portas do centro cirúrgico se abriam, o coração de Gracinha parava por um instante, esperando pela notícia que mudaria sua existência para sempre ou a mergulharia no abismo. Ricardo permanecia firme, mas seus olhos revelavam o medo de falhar com as únicas pessoas que realmente o amavam pelo que ele era, e não pelo que possuía. A noite caiu novamente sobre São Paulo, trazendo consigo o veredito final da ciência e da fé
sobre o destino do pequeno e valente Tiago. A esperança era a última barreira contra a escuridão absoluta. Finalmente, o cirurgião saiu, retirando a máscara com um sorriso cansado que iluminou a alma de Gracinha como se fosse a luz de 1000 sóis brilhando ao mesmo tempo. Ele anunciou que o novo coração batera perfeitamente desde o primeiro momento e que o menino estava estável na recuperação pós-operatória imediata e segura. O choro de Gracinha foi um grito de libertação. Um som que ecoou pelas paredes do hospital como um cântico de vitória sobre a morte e a injustiça. Ricardo sentiu que sua própria alma fora transplantada para uma vida nova, mas o alívio foi breve, pois o chefe da segurança aproximou-se de Ricardo e sussurrou que o carro escuro fora visto novamente, desta vez com reforços armados nas proximidades da saída de emergência. O bilionário percebeu que a perseguição estava apenas começando e que a verdadeira batalha para proteger sua nova família exigiria sacrifícios que ele nunca imaginou ser capaz de fazer. Ele olhou para Gracinha e soube, com toda a certeza de seu ser, que morreria por ela e por Tiago, se fosse necessário para garantir a felicidade deles. O destino estava traçado, com o sangue da redenção e as lágrimas da esperança, misturando-se no solo fértil de uma nova realidade brasileira, onde o amor vence o preconceito e a dor. A noite ainda era perigosa, mas eles agora tinham um ao outro e um coração novo batendo forte para enfrentar o que quer que o amanhã trouxesse. A saga dos Cavalcanti e de Gracinha estava prestes a entrar em seu capítulo mais decisivo e perigoso, onde os segredos do passado seriam finalmente revelados sob a luz da verdade. O silêncio do hospital particular era agora preenchido por uma esperança renovada. Enquanto o novo coração de Tiago batia ritmicamente sob a vigilância constante dos aparelhos tecnológicos mais avançados de São Paulo, Gracinha observava o filho através do vidro da unidade de recuperação, sentindo que cada suspiro do menino era um presente divino que ela nunca teria condições de pagar. Ricardo permanecia imóvel ao seu lado, processando a magnitude daquele momento que mudara sua percepção de mundo para sempre. A opulência ao redor parecia insignificante diante da vida pura que lutava para florescer. A revelação da inocência de Gracinha pesava na consciência de Ricardo como uma âncora de arrependimento profundo e tardio, fazendo-o questionar a própria linhagem aristocrática que tanto prezava. Ele via agora a empregada não apenas como uma funcionária exemplar, mas como uma mulher de fibra inquebrável que enfrentara a miséria absoluta com uma dignidade que sua mãe nunca possuiria. A dor de ter duvidado da integridade daquela mãe heróica queimava em seu peito, transformando o bilionário cínico em um homem que buscava desesperadamente redimir seus pecados sociais através da compaixão e do amor. Enquanto isso, a ameaça externa tornava-se cada vez mais real e tangível, com o carro escuro circulando silenciosamente as quadras próximas ao hospital em uma coreografia macabra de perseguição e ódio. Ricardo sabia que o perigo não vinha apenas das ruas violentas de Paraisópolis, mas dos corredores luxuosos de sua própria mansão nos Jardins, onde segredos obscuros eram guardados. Ele sentia que a cortina da falsidade estava prestes a cair, revelando uma trama de traições que envolvia o nome dos Cavalcanti em crimes que poderiam destruir gerações de glória financeira e social acumulada com soberba. Gracinha aproximou-se do vidro e encostou sua mão trêmula na superfície gelada, murmurando preces de gratidão a Nossa Senhora Aparecida pela intercessão milagrosa na saúde de seu amado e único filho. Suas lágrimas agora eram de alívio, lavando meses de angústia acumulada sob o teto de patrões que a viam apenas como uma sombra, sem rosto e sem sentimentos reais. Ela percebeu que a presença de Ricardo era mais do que caridade. Era uma ponte para um destino que ela jamais ousara sonhar em suas noites de profunda solidão na favela escura. Ricardo decidiu confrontar a realidade de frente e chamou o chefe de sua segurança particular para um canto discreto, ordenando que o perímetro fosse protegido contra qualquer tentativa de invasão ou rapto. Ele suspeitava que sua mãe, Dona Beatriz,
estivesse envolvida em algo muito mais sinistro do que simples preconceito de classe ou arrogância social desenfreada. A determinação em seu olhar refletia a fúria de quem descobriu que fora manipulado por uma vida inteira. E agora estava pronto para quebrar as correntes daquela herança maldita, para proteger as pessoas que realmente importavam em sua jornada. A noite avançava pesada sobre a metrópole, trazendo consigo revelações que fariam o coração de qualquer homem estremecer de pavor diante da verdade nua e crua dos fatos escondidos. Ricardo retirou de sua pasta de couro alguns documentos antigos que encontrara no cofre secreto de seu pai falecido. Documentos que mencionavam o nome do pai de Gracinha de forma suspeita. Ele começou a ler as entrelinhas de um contrato de terras que fora ilegalmente apropriado pela família Cavalcanti décadas atrás, causando a ruína absoluta da família daquela mulher que agora limpava seus chãos luxuosos. O sentimento de injustiça histórica golpeou Ricardo com a força de um furacão, deixando-o sem fôlego enquanto ele olhava para Gracinha, que descansava brevemente em um banco de madeira no corredor. Ele compreendeu que a riqueza de sua família fora construída sobre os escombros da esperança de pessoas simples, e que Gracinha era, na verdade, a herdeira de uma dívida moral impagável. A ironia do destino era cruel e absoluta, colocando a vítima servindo os agressores por tantos anos, sem que ninguém soubesse da verdade, enterrada sob camadas espessas de mentiras e ouro puro. Gracinha acordou assustada com o som de passos rápidos e viu Ricardo se aproximando com uma expressão de intensa dor e angústia em seu semblante habitualmente frio e controlado. Ele se ajoelhou diante dela, ignorando todos os protocolos de classe social que regiam suas vidas até aquele fatídico momento de revelação espiritual e humana. Com a voz embargada pela emoção, ele começou a contar a história de seus antepassados e como as terras da família dela foram tomadas de forma fraudulenta, mudando para sempre o rumo de suas vidas de forma cruel e definitiva. O choque paralisou os sentidos de Gracinha, que tentava processar as palavras de Ricardo, enquanto a imagem de seu falecido pai vinha à memória como um sussurro de justiça tardia. Ela lembrou-se das histórias de terras férteis e promessas quebradas que seu progenitor contava antes de morrer na mais absoluta miséria e solidão urbana em Paraisópolis. A revelação não trazia ódio, mas uma tristeza profunda pela vida de sacrifícios que sua mãe e ela tiveram que suportar enquanto os carrascos viviam no luxo absoluto das mansões dos jardins, alheios ao sofrimento dos seus semelhantes. Ricardo ofereceu a ela os documentos como prova de sua intenção de reparar todo o mal causado, prometendo que a partir daquele dia ela nunca mais precisaria trabalhar ou sofrer humilhações. Gracinha olhou para os papéis e depois para o homem à sua frente, percebendo que o coração dele também passara por um transplante metafórico de compaixão e amor verdadeiro. O vínculo entre eles transcendia agora qualquer lei humana ou barreira social, tornando-os aliados na busca por uma justiça que tardava, mas que finalmente batia à porta de suas almas cansadas de tantas lutas diárias. De repente, as luzes do corredor piscaram, e um estrondo alto vindo do estacionamento indicou que o perigo externo havia finalmente decidido se manifestar de forma violenta e direta contra eles. O chefe de segurança entrou no recinto gritando ordens de evacuação imediata, informando que homens armados, enviados por uma fonte poderosa, estavam tentando invadir a ala hospitalar reservada para o tratamento de Tiago. Ricardo agarrou Gracinha pelo braço e a puxou para trás de uma coluna de concreto, sentindo a adrenalina correr por suas veias enquanto ele tentava proteger a única mulher amada. Os tiros ecoaram pelas paredes assépticas, quebrando a paz do ambiente hospitalar e semeando o terror entre os funcionários e pacientes que não compreendiam a natureza daquele conflito brutal e repentino. Gracinha gritou pelo nome de Tiago, tentando desesperadamente correr em direção ao quarto do filho, mas Ricardo a segurou com firmeza, impedindo-a de se expor à linha de fogo cruzado. Ele sabia que precisava manter a calma para salvar a vida de todos, usando sua inteligência estratégica para superar a força bruta dos mercenários que não possuíam escrúpulos.
moral ou qualquer humanidade. Dona Beatriz, assistindo a tudo através de uma câmera de segurança remota instalada ilegalmente, sentia o pânico crescer em seu peito ao perceber que o plano de silenciar Gracinha estava falhando. Ela não imaginava que seu próprio filho enfrentaria a morte para proteger a empregada, desafiando todas as ordens e expectativas que ela depositara nele por tantos anos de educação elitista. A ambição cega da matriarca estava levando sua família para um abismo de violência e autodestruição que nenhuma fortuna poderia evitar ou consertar, revelando a verdadeira face do mal escondida sob peles raras. O confronto foi rápido, mas devastador, deixando marcas de balas e sangue nos corredores que antes eram símbolos de cura e esperança para os doentes da alta sociedade paulistana. A segurança de Ricardo conseguiu repelir o ataque inicial, capturando um dos invasores que revelou estar trabalhando sob ordens de um intermediário ligado diretamente à mansão dos Cavalcanti. A confirmação da traição familiar foi o golpe final que Ricardo precisava para romper definitivamente com seu passado de mentiras e iniciar uma nova jornada ao lado daqueles que possuíam almas limpas e corações cheios de verdade. Após o cessar-fogo, o silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som dos monitores cardíacos que, milagrosamente, continuavam a indicar que Tiago estava seguro e estável em sua cama hospitalar tecnológica. Gracinha desabou nos braços de Ricardo, soluçando não apenas de medo, mas pela descoberta de que sua vida fora uma grande mentira arquitetada por pessoas que ela servira com dedicação. O bilionário a abraçou com força, sentindo que seu propósito no mundo fora finalmente revelado através daquela tragédia que unira seus destinos de forma tão trágica, mas ao mesmo tempo muito bela. Eles sabiam que a partir de agora nada seria igual e que a luta pela verdade exigiria coragem para enfrentar o tribunal da opinião pública e a fúria familiar. Ricardo prometeu a Gracinha que usaria todos os seus recursos legais para restaurar as terras e a honra de seu pai, garantindo um futuro de paz absoluta para o pequeno Tiago. A madrugada começou a dar lugar a um novo dia, trazendo consigo a promessa de que a justiça divina não falha para aqueles que semeiam o bem e a verdade. Apesar das sombras do mundo atual, o médico retornou para avaliar Tiago e ficou impressionado com a resiliência do menino, que parecia absorver a força de sua mãe mesmo durante o sono profundo da recuperação pós-cirúrgica. Ele informou que o risco de rejeição era mínimo e que, em poucas semanas, o garoto poderia correr livremente pelos parques, realizando o sonho de ter uma infância normal e saudável. Gracinha sorriu entre lágrimas, sentindo que o fardo que carregara por tantos anos estava finalmente sendo levantado por mãos que antes ela temia, mas que agora amava profundamente com toda a sua alma. Ricardo sentou-se ao lado da cama de Tiago e olhou para o pequeno guerreiro, vendo nele o futuro de uma nova linhagem que não seria baseada na exploração humana. Ele percebeu que a verdadeira herança que deixaria para o mundo não seria medida em ações na bolsa de valores, mas na mudança real que causara na vida daquelas duas pessoas. A paz que ele sentia agora era algo que nenhuma festa luxuosa ou viagem internacional jamais pudera proporcionar à sua alma inquieta e sedenta por um sentido maior do que o dinheiro. A polícia chegou para investigar o ataque, e Ricardo entregou todas as evidências que possuía contra os mandantes, incluindo as gravações e os documentos que provavam a fraude contra Gracinha. Ele sabia que estava assinando a sentença de prisão de sua própria mãe, mas sua lealdade agora pertencia à verdade e à mulher que lhe ensinara o significado do sacrifício e da fé. A justiça dos homens estava finalmente se alinhando com a justiça de Deus, preparando o terreno para uma limpeza profunda na alma daquela cidade tão desigual, cruel e carente de amor verdadeiro. Gracinha olhou pela janela do hospital e viu o sol nascer sobre os edifícios de São Paulo, sentindo que cada raio de luz era uma mensagem de esperança. Ela não sentia sede de vingança contra Dona Beatriz, apenas um desejo profundo de que a verdade libertasse a todos daquelas correntes de ódio e preconceito social que aprisionavam ricos e pobres. O amor que nascera entre ela e Ricardo era a prova viva de que as barreiras podem ser derrubadas
quando os corações se permitem ver além das aparências superficiais. Orgulhosas e sempre vãs, Ricardo pegou a mão de Gracinha e a levou até a varanda, onde o ar da manhã soprava fresco e revigorante após a tempestade de violência e revelações. Ele confessou que nunca soubera o que era ser amado de verdade, até conhecer a pureza de seus sentimentos e a força de sua devoção maternal maravilhosa, naquele momento sagrado, sob o céu imenso da metrópole brasileira. Eles selaram um pacto de cumplicidade que duraria por toda a eternidade, prometendo cuidar um do outro e do pequeno Tiago contra todas as injustiças que ainda pudessem surgir. A jornada deles ainda teria muitos desafios, pois o mundo da elite paulistana não aceitaria facilmente a ascensão de uma ex-empregada ao status de parceira do homem mais influente. Mas Gracinha não tinha mais medo, pois descobrira que sua força vinha de uma fonte inesgotável de fé e amor que nenhuma crítica poderia destruir. Ela era Maria das Gracias, a filha de um homem injustiçado, a mãe de um milagre e a mulher que ensinara um bilionário a chorar de alegria, compaixão e profunda humanidade, redimindo um passado de sombras. O hospital começava a respirar novamente após o caos absoluto, mas a atmosfera permanecia pesada com o peso das verdades que Ricardo havia desenterrado. Ele sentava-se ao lado de Gracinha, seus olhos fixos em Tiago, que agora era um símbolo de tudo o que sua família tentara destruir. Os documentos em suas mãos não eram apenas papéis, eram os fragmentos de uma história quebrada que precisava ser consertada com sangue e lágrimas. Ele sabia que o confronto com sua mãe seria o teste definitivo de sua recém-descoberta humanidade e coragem moral. Dona Beatriz chegou ao hospital, não com flores, mas com uma equipe jurídica, seu rosto sendo uma máscara de fúria de porcelana branca. Ela não olhou para a criança doente ou para a mãe chorosa. Sua única preocupação era a reputação do nome Cavalcante perante a sociedade. Para ela, o ataque foi apenas uma falha de segurança, não uma crise moral profunda. Ela exigiu que Ricardo saísse imediatamente, acusando-o de sofrer uma lavagem cerebral por uma mulher que só queria uma parte de seu vasto império. Sua voz era um chicote cruel e constante. Mas Ricardo não era mais o filho obediente que ela criara para ser frio e calculista perante os outros. Ele se levantou, dominando o espaço, e jogou a pasta contendo os registros de nascimento da ligação, há muito perdida de Gracinha com a família. Ele falou de seu irmão falecido, Fábio, aquele que Beatriz banira anos atrás por amar uma mulher considerada ninguém por sua classe. A verdade atingiu o chão como uma bomba. Tiago não era apenas um estranho, ele era o filho legítimo do irmão de Ricardo, o herdeiro verdadeiro da fortuna. Gracinha ouvia tudo em um estado de choque paralisante, suas mãos cobrindo a boca enquanto as peças do quebra-cabeça de sua vida se encaixavam. Ela se lembrou de Fábio, o jovem pintor que prometera buscar, lá antes de desaparecer em um acidente misterioso que ela nunca compreendeu totalmente. O homem que ela amou e o patrão que ela serviu eram do mesmo sangue. Uma ironia divina que a deixava sem fôlego. O ódio que Dona Beatriz sentia por ela era, na verdade, o medo de que o fruto daquele amor proibido retornasse. Beatriz tentou negar, suas mãos tremendo, enquanto ela rasgava os documentos com uma violência desesperada que revelava sua culpa interna. Ela gritava que era tudo uma farsa inventada para extorquir dinheiro, mas seus olhos mostravam o pavor de quem vê o próprio império de mentiras desmoronar. Ricardo a segurou pelos ombros, forçando-a a olhar para o menino que lutava pela vida em uma cama de hospital. Ele perguntou como ela pôde deixar o próprio neto passar fome e doença apenas para manter as aparências de sua nobreza vazia. O silêncio que se seguiu foi cortante, interrompido apenas pelo som rítmico do monitor cardíaco que mantinha Tiago ligado ao mundo dos vivos. Gracinha levantou-se com uma dignidade que nenhuma joia de Beatriz poderia comprar, aproximando-se da mulher que tentara destruir sua vida tantas vezes. Ela não sentia sede de vingança, apenas uma tristeza profunda pela alma seca daquela matriarca que preferiu o ouro
ao amor de um neto. A luz do entardecer entrava pela janela, iluminando a verdade que agora brilhava intensamente entre aquelas 4 paredes brancas e frias. Ricardo declarou que assumiria a guarda legal de Tiago e que restauraria todos os direitos de Gracinha como parte integrante da família Cavalcanti. Ele não se importava com o escândalo que isso causaria nos salões da alta sociedade, pois sua lealdade agora pertencia àquela criança e àquela mãe. Beatriz foi escoltada para fora pela própria segurança de Ricardo, deixando para trás o rastro de seu perfume caro e de sua amargura eterna. A guerra familiar estava longe de terminar, mas a primeira e mais importante batalha pela verdade fora vencida. Gracinha sentou-se novamente ao lado de Tiago, acariciando os cabelos do menino enquanto sussurrava histórias sobre o pai que ele nunca conheceu. Ela percebeu que Deus escreve certo por linhas tortas e que cada sofrimento que passou fora, uma preparação para este momento de redenção. Ricardo observava a cena de longe, sentindo um calor no peito que nunca sentira antes. O calor de pertencer a algo real. Ele prometeu a si mesmo que usaria todo o seu poder para garantir que o pequeno Tiago crescesse rodeado de amor verdadeiro. A notícia sobre a verdadeira identidade de Tiago espalhou-se rapidamente pelos bastidores do hospital, mudando a forma como todos tratavam a humilde e corajosa Gracinha. Ela não era mais apenas a empregada, mas a mãe do futuro herdeiro da maior empresa imobiliária do país. No entanto, ela permanecia a mesma mulher de fé, agradecendo a cada enfermeiro e mantendo sua humildade característica. A riqueza material era um detalhe menor perto da riqueza espiritual que ela sempre carregou em seu coração, calejado pela vida difícil na periferia de São Paulo. Ricardo começou a planejar a transferência de Tiago para uma ala de recuperação ainda mais privativa, onde pudessem ter paz longe dos olhos curiosos da imprensa. Ele passou a noite ao lado de Gracinha, compartilhando memórias de Fábio e tentando curar as feridas do passado com conversas sinceras e profundas. Eles descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam, unidos pela dor da perda e pelo amor àquela criança. A madrugada foi um tempo de cura para 2 almas que foram separadas por muros sociais invisíveis, mas muito poderosos. Dona Beatriz, refugiada em sua mansão, conspirava com Otávio sobre como invalidar os documentos e retomar o controle da situação antes que fosse tarde demais. Ela estava disposta a queimar tudo o que restava da honra da família para não ver Gracinha ocupar o lugar que ela considerava sagrado. O ódio a consumia como um câncer silencioso, transformando sua beleza aristocrática em uma máscara de amargura e maldade pura. Ela não percebia que, ao tentar destruir Gracinha, estava cavando a própria sepultura moral perante o filho e o mundo. A fé de Gracinha foi colocada à prova novamente quando Tiago teve uma pequena febre durante a noite. Um sinal comum de recuperação, mas assustador para uma mãe. Ela dobrou os joelhos no chão do hospital e rezou com uma intensidade que parecia mover as próprias paredes do edifício de luxo. Ricardo, vendo aquela cena, sentiu um desejo estranho de rezar também. Embora não soubesse como fazer, após tantos anos de cinismo e descrença, ele apenas fechou os olhos e pediu que a vida vencesse aquela última e perigosa barreira biológica. Pela manhã, a febre cedeu e Tiago abriu os olhos pela primeira vez após a grande revelação, olhando diretamente para Ricardo com um sorriso fraco, mas iluminado. Ele chamou o bilionário de tio, sem saber que o título agora era real e carregado de uma responsabilidade jurídica e emocional imensa. Ricardo sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, algo que ele desaprendera a fazer desde a infância solitária. Naquele momento, ele soube que sua vida de luxo e solidão acabara para dar lugar a uma vida de propósito e família. Gracinha sentiu que o peso do mundo finalmente saía de seus ombros, permitindo que ela respirasse com a mesma facilidade que o filho agora respirava com seu novo coração. Ela olhou para o horizonte de São Paulo e viu os arranha-céus não mais como monstros de concreto, mas como parte de um cenário onde ela agora tinha um lugar. A justiça de Deus estava se manifestando de forma gloriosa, provando que quem semeia com lágrimas
colherá com alegria e justiça divina. A jornada de sofrimento estava dando lugar a uma era de luz absoluta. Ricardo providenciou roupas novas e dignas para Gracinha, insistindo que ela se visse como a rainha que sempre foi em espírito e em coragem maternal. Ela relutou, mas aceitou os gestos de carinho como parte da reparação necessária que a vida lhe oferecia após tantos anos de humilhação e dor. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher que sobreviveu à tempestade e que estava pronta para governar o seu próprio destino. O amor de Ricardo era o porto seguro que ela nunca esperou encontrar naquela mansão fria e indiferente. A batalha legal começou a tomar forma nos dias seguintes, com Ricardo contratando os melhores advogados para garantir que Tiago fosse reconhecido legalmente como filho de Fábio. As provas de DNA foram solicitadas, e o resultado era apenas uma formalidade para o que os corações já sabiam ser a mais pura verdade. Dona Beatriz tentou subornar os laboratórios, mas a vigilância de Ricardo era implacável e tecnológica, fechando todas as portas para a corrupção e para a maldade da matriarca. O império do mal estava caindo tijolo por tijolo. Tiago começou a apresentar melhoras rápidas, sua pele ganhando cor e seus olhos recuperando o brilho da infância que lhe fora roubada pela pobreza e pela doença cardíaca. Ele passava horas desenhando com Ricardo, que descobriu uma paciência e uma doçura que ele mesmo desconhecia possuir em seu caráter. Gracinha observava os dois, sentindo que a família que ela sempre sonhou estava finalmente se formando diante de seus olhos cansados, mas agora felizes. A esperança era o oxigênio que preenchia todos os cantos daquele quarto de hospital luxuoso. No entanto, uma última sombra pairava sobre eles. O primo Otávio, desesperado por dinheiro, decidiu fazer um último movimento perigoso em conluio com os criminosos de Paraisópolis. Ele sabia que se Tiago fosse oficialmente reconhecido, sua fonte de renda fácil da família Cavalcante secaria para sempre. A ganância o levou a planejar algo terrível contra Gracinha, acreditando que ela era o elo mais fraco daquela nova e poderosa aliança. Ele não contava com a força de uma mulher que já enfrentou a fome e que não temia mais nada. Gracinha recebeu uma carta anônima, ameaçando revelar segredos sobre sua família se ela não abandonasse Ricardo e levasse Tiago para longe de São Paulo imediatamente. Ela sentiu um calafrio, mas em vez de se esconder, levou a carta diretamente para Ricardo, provando que a confiança entre eles era agora inabalável e absoluta. O bilionário sentiu uma fúria protetora crescer em seu ser, jurando que nenhum mal tocaria naqueles que ele agora considerava sua razão de viver. O cerco estava se fechando contra os traidores de forma definitiva. A preparação para o retorno triunfal à mansão, agora como donos legítimos de sua história, estava sendo organizada por Ricardo com um cuidado milimétrico e apaixonado. Ele queria que Gracinha entrasse pela porta da frente, não como empregada, mas como a mulher que salvou a alma daquela família através de sua própria dor. Cada detalhe da recepção era um pedido de desculpas público por anos de invisibilidade e de desrespeito social. O mundo em breve saberia que o amor venceu o preconceito e que a justiça finalmente fora feita. Os dias de escuridão estavam chegando ao fim, e o brilho de um novo começo iluminava a vida de Maria das Graças e de seu pequeno e valente Tiago. Ricardo sentia-se um homem completo pela primeira vez, percebendo que sua fortuna agora tinha um significado real ao servir ao amor e à justiça. Eles estavam prontos para enfrentar o último capítulo desta saga, onde os segredos seriam enterrados e a felicidade seria celebrada sob as bênçãos de Deus. A noite do destino estava prestes a dar lugar a um dia de glória eterna. Gracinha olhou para Tiago dormindo calmamente e depois para Ricardo, que lia um livro ao seu lado com uma serenidade nova e muito bela em seu rosto. Ela percebeu que a maior riqueza não era o dinheiro que agora teriam, mas a paz de espírito de saber que a verdade prevaleceu sobre a mentira. O amor que nascera da dor era o laço mais forte que poderia existir entre dois seres humanos de mundos tão diferentes e distantes. O futuro sorria para eles, prometendo dias de paz, saúde e muita felicidade real.
A aurora despontava sobre os imponentes arranha-céus de São Paulo, banhando a cidade com uma luz dourada que parecia anunciar o fim de uma longa e tenebrosa noite de provações. No quarto do hospital, o pequeno Tiago respirava com uma calma que Maria das Graças não via há anos. Seu peito subindo e descendo em um ritmo perfeito de vida renovada. Ela segurava a mão do filho com uma ternura infinita, sentindo que cada batida daquele novo coração era uma oração atendida por Deus, em sua infinita misericórdia e justiça divina absoluta. Ricardo entrou silenciosamente, trazendo consigo o cheiro fresco da manhã e um semblante que irradiava uma paz interior que ele nunca havia experimentado antes em sua vida de luxo e solidão. Ele se aproximou da cama e depositou um beijo na testa do sobrinho, reconhecendo nele não apenas um herdeiro, mas a continuação de um amor que sua família tentou apagar injustamente. Ao olhar para Gracinha, ele viu a mulher que transformou seu mundo de sombras em um jardim de esperança e verdade, sentindo que seu destino estava selado para sempre por aquele amor. A justiça dos homens, embora tardia, começou a se mover com uma força implacável contra aqueles que conspiraram para manter a miséria e o silêncio sobre o passado dos Cavalcanti. A Polícia Federal, munida das provas contundentes entregues por Ricardo, invadiu a mansão dos Jardins no exato momento em que Otávio tentava destruir os registros das fraudes imobiliárias. O primo viciado foi algemado diante dos olhos atônitos dos vizinhos aristocratas, revelando que a verdadeira criminalidade muitas vezes se esconde atrás de fachadas luxuosas e nomes de famílias tradicionais que se acham acima da lei. Dona Beatriz assistia à ruína de seu castelo de mentiras de uma poltrona na biblioteca, sentindo o peso do desprezo de seu único filho como uma condenação perpétua de sua alma seca. Ela recusou-se a ser levada à delegacia, alegando um mal-estar súbito que a internação em uma clínica psiquiátrica de elite logo confirmaria como um colapso emocional profundo. A matriarca, que tanto prezava pelas aparências, terminaria seus dias cercada por paredes brancas e frias, assombrada pelos fantasmas de Fábio e de todos os inocentes que ela humilhou e traiu em nome de um poder vazio. No dia da alta de Tiago, a entrada principal do hospital estava cercada por flores enviadas pelos moradores de Paraisópolis, que viam na vitória do menino a esperança de dias melhores para todos. Ricardo fez questão de levar Gracinha para a mansão, mas desta vez ela não entrou pela porta dos fundos com seu uniforme de serviço e olhos baixos. Ela cruzou o portal de mármore usando um vestido de seda azul, de mãos dadas com Ricardo e carregando o filho nos braços, como a legítima dona daquela casa que o destino finalmente lhe devolveu. A cerimônia de reconhecimento legal de Tiago foi um evento discreto, mas carregado de uma solenidade que emocionou até os advogados mais cínicos e acostumados com disputas familiares de grandes fortunas. O juiz, ao ler a sentença que oficializava o nome do menino como Tiago Cavalcanti, destacou a importância da verdade sobre o dinheiro na construção de uma sociedade mais justa e humana. Gracinha chorou silenciosamente, sentindo que a alma de seu amado Fábio finalmente descansava em paz, ao ver seu fruto sendo honrado e protegido pela linhagem que um dia o rejeitou brutalmente. Ricardo decidiu transformar a fundação da família em uma instituição dedicada ao tratamento cardíaco de crianças carentes, usando sua vasta fortuna para que nenhuma mãe tivesse que passar pelo desespero de Gracinha. Ele frequentemente visitava as obras do novo hospital em Paraisópolis, onde era recebido com abraços sinceros por aqueles que antes o temiam como um patrão distante e frio. A transformação do bilionário era completa. Ele não via mais os pobres como números em relatórios, mas como irmãos que carregavam as mesmas dores, sonhos e esperanças sob a pele cansada. Zeca, o Algos do Moro, tentou fugir após a prisão de Otávio, mas acabou sendo capturado por uma patrulha após uma denúncia anônima feita por moradores que não aceitavam mais sua tirania violenta. A queda dos opressores trouxe uma sensação de limpeza para a comunidade, permitindo que o sol brilhasse com mais intensidade sobre as ruelas que antes eram dominadas pelo medo e pelas sombras.
Gracinha usou parte de sua herança para criar cooperativas de trabalho para as mulheres da favela, ensinando que a dignidade vem do esforço conjunto e da solidariedade mútua. Em uma tarde ensolarada, Ricardo e Gracinha caminhavam pelos jardins da mansão, observando Tiago correr livremente pela grama esmeralda, chutando uma bola com a força de um coração que não conhecia limites. Eles conversavam sobre o futuro, planejando viagens e projetos que uniam seus dois mundos de forma harmoniosa e sem os preconceitos que antes os separavam de forma tão cruel. Ricardo confessou que o momento em que a seguiu até a favela foi o início de sua verdadeira vida, o despertar de um homem que estava morto por dentro e renasceu. Gracinha olhou para o céu e agradeceu a Nossa Senhora Aparecida por cada lágrima derramada, compreendendo que o sofrimento foi o fogo que forjou a força de seu caráter e a pureza de seu amor. Ela não guardava mágoas de Dona Beatriz, preferindo orar pela cura daquela mulher que nunca soube o que era a doçura de um abraço sincero de um neto. A paz reinava em seu coração, uma paz que vinha da certeza de ter cumprido sua missão de mãe e de ter semeado a verdade em um terreno antes infértil e seco. O casamento de Ricardo e Gracinha foi celebrado na pequena igreja de Paraisópolis, por exigência da noiva, que queria honrar suas raízes e as pessoas que estiveram ao seu lado nos momentos de maior escuridão. Foi uma festa onde o champanhe caro se misturou ao guaraná popular, e o caviar dividiu a mesa com as coxinhas e pastéis, em uma celebração da diversidade e da união nacional. Ali, não havia bilionários ou empregados, apenas seres humanos celebrando o triunfo do amor sobre o ódio e da luz sobre as trevas da ignorância social. Tiago cresceu cercado pelo melhor que o mundo podia oferecer, mas nunca esqueceu as lições de humildade que sua mãe lhe ensinou durante as noites de febre na pequena casa de alvenaria. Ele tornou-se um homem bom, herdando a inteligência de Ricardo e a compaixão de Gracinha, tornando-se o pilar de uma nova geração de cavalcantes que usavam sua influência para o bem comum. A história da empregada que se tornou princesa não era um conto de fadas, mas um testemunho da resiliência humana e da justiça divina que nunca falha para quem tem fé. A mansão dos jardins, antes um símbolo de opressão e silêncio sepulcral, tornou-se um lar cheio de risos, música e portas sempre abertas para os amigos de todas as classes sociais e origens. Ricardo e Gracinha envelheceram juntos, sentados na mesma varanda, onde um dia ele a observou trabalhar com indiferença. Agora, trocando olhares de profunda admiração e companheirismo eterno e sagrado. Eles sabiam que a noite do destino havia ficado para trás, dando lugar a uma eternidade de manhãs radiantes, onde o amor era a única moeda que realmente tinha valor no mercado da vida. O sol se punha no horizonte de São Paulo, pintando o céu com tons de púrpura e ouro, enquanto a família se reunia para o jantar em torno de uma mesa farta e abençoada. Gracinha servia a comida com o mesmo carinho de sempre, mas agora como a senhora da casa, sendo servida pelo respeito e pela gratidão de todos ao seu redor. A justiça de Deus havia completado seu ciclo, provando que o que se semeia com lágrimas de honestidade será colhido com o sorriso eterno da paz e da felicidade plena e absoluta. A jornada de Maria das Graças chegou ao seu ápice de glória, não pela riqueza acumulada, mas pela dignidade restaurada e pela vida de seu filho, que floresceu contra todas as expectativas médicas e sociais. Ela era a prova viva de que o Brasil é um país de milagres diários, onde o coração mais simples pode mudar o destino de impérios inteiros se tiver a coragem de amar. Ricardo a abraçou por trás, sussurrando promessas de um amanhã ainda mais belo, enquanto a cidade luzia lá embaixo, testemunhando a vitória final da alma brasileira.